Flamengo perde o segundo jogo no Maracanã para o Lanús e perde aí também o seu segundo título disputado nesse ano de 2026. Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse jogo envolvendo Flamengo e Lanús, a derrota do Flamengo, né, por 3-2 num jogo onde o favoritismo do Flamengo virou pó, né? O Flamengo perdeu aí mais um título. Eu quero comentar aí algumas coisas e refletir um pouco sobre o que aconteceu de errado, né? Acho que por mais que você seja clubista, por mais que você seja anti-Flamengo, né, não dava para negar que aquele time do Flamengo era o favoritíssimo a conquistar aí o título da Recopa Sul-Americana diante de um Lanús que jogou mais futebol do que eu imaginava. Eu não acompanho os jogos do Lanús, eu assisti aquele jogo contra o Atlético Mineiro e vi esses jogos também contra o Flamengo. E contra o Atlético Mineiro, a postura da equipe, né? Achei que o Galo vacilou, né? Ali o favoritismo era do Galo, tinha mais time e tal, e perdeu, né? Acho que os jogadores lá pipocaram lá na final, né? Essa era a minha visão. E ali o jogo contra o Flamengo, lá no jogo na Argentina, o Lanús fez um jogo muito duro, fez um jogo muito bem disputado com o Flamengo e conseguiu um resultado muito bom, vencendo por 1-0. Mas pensávamos que no Maracanã seria diferente. E o Lanús veio com uma postura extremamente defensiva. Tem um momento do jogo ali, na verdade em vários momentos, né, que a gente vê que o Lanús tinha tipo posse de bola de 70% contra 30%, né, mais de 70%. Então foi assim, um amasso do Flamengo no sentido de posse de bola, não de chances reais assim, criou algumas chances, mas não foi tão superior assim durante toda a partida. E isso eu trago essa reflexão. Eu pensava que o time, vamos dizer, não era um grande time, mas eles têm uma postura tática bem definida do que querem, né? O Lanús não foi para o Maracanã numa postura de enfrentar o Flamengo de igual para igual, de jogar para frente. Foi numa postura defensiva, fez o seu jogo e conseguiu um belíssimo resultado. E aí eu me pergunto, será que eles também não jogaram assim contra o Atlético Mineiro? Será que esses dois jogos contra o Flamengo também não tomaram essa mesma postura? Então são ali opções táticas às vezes diferentes, que aqui no Brasil não é tão fácil de você aceitar assim. A gente não, por mais que seja um time entre aspas aí pequeno, que chega aí numa decisão, que vai avançando na competição, todo mundo aqui no Brasil quer que o time joga para frente, ninguém vai aceitar o time ficar ali se defendendo, né, quando vai enfrentar um outro adversário, né. Bom, são visões táticas diferentes, né, mas no final das contas tem que dar os méritos ali para o Lanús, que fez uma grande partida. Bom, eu fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre o favoritismo do Flamengo. Na minha opinião, o Flamengo era favorito e comparei ali algumas questões relacionadas ao elenco. Fisicamente, pela análise que eu cheguei aqui fazendo, né, com os dados aqui levantados, o elenco se parece muito fisicamente, média de idade, média de altura, só que a diferença principal é na questão de valor do elenco, né? Só você pegar ali o valor do Lucas Paquetá, né? 40 milhões aí de euros, né? É praticamente o valor aí do elenco do Lanús inteiro, né? É muito acima da média. E aí na parte física ali, no jogo a jogo, no dentro de campo, o Lanús conseguiu equilibrar o jogo, equilibrar ali a partida e vencer a partida. A gente vê como que isso só acontece no futebol, né? Dificilmente você vai ter um outro esporte onde você tem uma carga de investimento, um nível de investimento tão diferente, tão superior e você ter esse resultado adverso, né? Isso vai acontecer mais ali no futebol. Bom, e aí no Flamengo a reflexão que a gente tem que trazer, né? O que aconteceu de errado, por que as coisas não estão funcionando. Eu tenho uma opinião em relação a isso, obviamente
é uma visão que eu tenho sobre as coisas, né? Algumas coisas podem fazer sentido para você, outras não. Você pode deixar aqui nos comentários se você concorda ou discorda, né, da minha opinião. Mas eu penso que o Flamengo está falhando no planejamento para 2026. É muito difícil você manter-se ali no topo, ainda mais um time que ganhou tantos títulos, que ganhou da forma como que ganhou, né? O Flamengo em 2025 teve um ano muito vitorioso, e você seguir ali mantendo aquele foco, mantendo aquele rendimento, não é fácil, né? Você precisa estar realmente ali muito concentrado, né? E isso demanda energia, isso demanda foco. E você pensar nos atletas ali que são multimilionários, os caras que já ganharam de tudo ali, os caras estão cansados, ninguém quer ficar nessa rotina ali o tempo inteiro. Então, de fato, a gente vê que o Flamengo parece que não voltou. Fisicamente, o Flamengo não está bem, tipo assim, não está voando, né? Em vários momentos ali da partida isso pesou, né? Falhas individuais, né? Foram muitas falhas individuais. Eu acho que a postura ali do Rossi, né? O Flamengo foi muito prejudicado pela chuva, né, que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Mas choveu para os dois lados, né? Também choveu para o Lanús, mas de certa forma isso atrapalhou mais o Flamengo ali, né? No decorrer da partida. E aquele gol que o Rossi tomou, né? Como que ele estava naquela posição do campo, né? Um gramado molhado daquele jeito, né? E na minha visão, por mais que o time esteja ali pressionando, o goleiro tem que estar ali dentro do gol, ele tem que estar ali mais recuado, né? Então ele foi muito displicente ali, né? O Rossi, né? Na jogada também do terceiro gol do Lanús, né? Foi uma falha coletiva. Acho que o Rossi pegou na bola muito mal, né? Essa bola sobrou ali para o jogador do Lanús, e depois o Pulgar também tentou cortar e não conseguiu, mas ali a vaca já tinha ido para o brejo, né? Já estava 2-2 no final da prorrogação, mas enfim, foi uma sequência de erros, né? Dizer que o Felipe Luiz ainda, vamos dizer que seu tempo ali no Flamengo acabou, eu tenho uma visão que ainda é muito cedo, né? Da mesma forma que eu já fiz aqui alguns vídeos falando da situação do Tite no Flamengo. O Felipe Luiz é um cara que fez um trabalho muito interessante, muito bom. Não é esse treinador melhor do Brasil, melhor do mundo, como os flamenguistas muitas vezes enxergam, a mídia muitas vezes colocava, né, no momento que ganhou tudo. Ainda tem muito a remar ainda na sua carreira, o Felipe Luiz, né, precisa evoluir muito. Eu acho que essas derrotas, né, têm esse papel pedagógico também, né, podem ter, né, mas assim, ele não está conseguindo fazer o Flamengo jogar em 2026, pelo menos ainda não conseguiu, mas ainda é muito cedo, né? Vamos falar assim, você quer trocar a Recopa, a Supercopa dos Campeões pelo Brasileiro, pela Libertadores? Acho que tenho certeza que qualquer torcedor do Flamengo aí vai preferir uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Campeonato Brasileiro, do que essas competições que têm menos expressão, né? Isso é óbvio. Então é muito cedo ainda, né, para você fritar o Felipe Luiz, falar que o trabalho dele não funciona, né, que agora já não serve mais para ser treinador do Flamengo. Eu acho que é um tempo muito pequeno, apesar de você ter um elenco milionário e, vamos dizer, ter que ganhar tudo, ter aquela obrigação de ganhar tudo, mas não tem perna, né, não consegue ganhar tudo. E começou mal, mas eu acho que ainda dá tempo de virar essa chave, né? Dá tempo das coisas serem diferentes, né? Bom, essa foi a minha visão aí sobre o que aconteceu nesse jogo, essa derrota do Flamengo, né? Uma grande vitória do Lanús. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.